Bom dia, pessoal. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Café 180, meus queridos. Hoje o Rod não pôde vir, mas vai ter eu aqui e o outro Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Como que você tá, meu querido? Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim, perfeitamente. Boa. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bora começar então com o nosso café de hoje. Hoje eu queria, bom, trazer o Rodrigo aqui para conversar um pouco com a gente, mas quem quiser, fica à vontade para subir, para compartilhar um pouco da sua visão. E eu queria um pouco que o Rodrigo se apresentasse antes de mais nada. Falasse um pouco da trajetória dele por aqui. Fica à vontade, viu, Rodrigo? Boa, valeu. Cara, acho que, como eu sempre começo a falar, de onde eu venho, né? Sou baiano, do interior. Vim para São Paulo para estudar, faculdade. Mas, assim, cara, zero pretensão de entrar nesse mundo de Web3. Pra falar a verdade, há um tempo atrás, ali em 2014, quando eu comecei a estudar, nem fazia ideia que esse mundo existia. Porém, as coisas foram evoluindo e me levaram por esse caminho, feliz caminho, de entrar na toca do coelho da Web3, né? Eu venho de um background de formação científica, então sou engenheiro, trabalhei bastante tempo com pesquisa, depois acabei entrando no mercado de investimentos, de venture capital, e mais especificamente agora me especializando dentro de Web3, tá? Então hoje eu trabalho em um fundo que investe na América Latina, chamado Iporanga Ventures, e a gente tem como tese não só investir em fintechs, mas em Web3 também, na América Latina como um todo, tá? Acho que é isso, cara. Entusiasta desse assunto de Web3 há um tempo, venho acompanhando o tema e muito bom estar conversando com vocês aqui hoje. Acho que é um pouco do resumo aqui da trajetória. Perfeito, perfeito. Bom, de novo, renovar o convite para quem quiser subir aqui, fica à vontade. Também, se puder dar aquela força no retweet do link do Spaces, também ajuda muito. Rodrigão, eu fiz uma thread esses tempos bem superficial sobre por que eu gosto, porque eu tô otimista com a América Latina, mas você fez um artigo mais profundo, um olhar mais profundo sobre esse pensamento. E Uhum. aí, me fala um pouco sobre o que trata esse artigo, qual que é a visão que ele traz para a mesa. Boa, claro. Acho que eu vou dar uma visão do artigo até um pouco mais aprofundada, porque o artigo gerou a visão resumida de um dos pilares das teses de investimento que a gente acredita hoje, tá? E o porquê de estar investindo em Latam, assim. Eu acho que, cara, a Latam, ela se divide muito em duas frentes hoje, assim. Quando você pensa em oportunidade de investimento e oportunidade de adoção em cripto, tá? Acho que uma coisa que vale deixar claro é que quando a gente olha, pelo menos pela perspectiva de um VC institucional como a gente, olhamos muito para soluções e para possibilidades de cripto ganhar escala. A famosa adoção em massa aí. Então, pensando nisso, a gente acaba olhando para o Latam de duas formas. A gente enxerga que parte da América Latina tem um grande potencial de adoção de cripto, de soluções em cripto, dado a necessidade, e outro lado, dado a regulamentação. Então, assim, uma é drivado por necessidade e outra é drivado por regulamentação. Falando pelo lado da necessidade, a gente vê, cara, assim, a população da América Latina muito aberta à inovação e a novas soluções de tecnologia, muito dada essa necessidade, visto que a gente tem países aí como a Argentina, e o Vitor, a gente estava na Argentina agora, cara, e assim, é interessante perceber como que o cenário hiperinflacionário faz as pessoas, por exemplo, procurarem por outras soluções para se protegerem contra a inflação. Então, até alguns lugares lá recebiam pagamento com o SDC, por exemplo. A questão de cripto não é tão longe da realidade do cidadão médio lá como seria aqui no Brasil, por exemplo. E a mesma coisa vale para outros países da América Latina, né? Então a gente acaba vendo isso. E é até interessante perceber
Porque muitas dessas soluções, por exemplo, que permitem as pessoas, por exemplo, comprarem ou fazer um ramp de cripto, se protegerem ali comprando um SDC, um SDT, alguma stable, vem de soluções peer-to-peer, né? Dada a natureza mais descentralizada dessas soluções. Quando a gente olha, por exemplo, para um reporte de 2002 que a Chainalysis soltou, a América Latina, cara, chega a ser responsável por 30% do tráfego global em plataformas peer-to-peer. Então a gente vê como que, apesar de não ser uma das maiores economias, tá ali no páreo, né? Sem contar que, cara, crescimento year over year da adoção e da penetração de cripto na região ficou ali em torno de 40% em certo período ali em 2022, cara, superando a Europa, superando a América do Norte e até alguns lugares na Ásia. Então, acho que é um pouco nesse sentido da questão da necessidade, tá? No artigo eu coloco lá também, só para finalizar, a questão de baixa infraestrutura de tecnologia e de serviços financeiros. E eu acho que esse é o grande mote de cripto, né? A grande proposta, assim, ser uma infraestrutura de tecnologia para baratear, simplificar e agilizar processos financeiros, né? Pelo menos e descentralizado, né? Fugindo do governo, assim. Então, acho que isso nesses países, nesses lugares, faz muito sentido essa proposta. Acho que já tem bastante empreendedores olhando para isso, e diferente até de muitos empreendedores fora, de outros locais do mundo, os empreendedores Latam, acabam olhando muito para resolver problemas locais, soluções locais. E muito nesse sentido, como eu estava comentando, né? Baixa infraestrutura, maior aceitação para novas tecnologias e para as inovações, principalmente no mercado financeiro. E aí, quando a gente olha para o outro lado, só finalizando aqui a pergunta, acho que eu já até acabei estendendo um pouco mais, eu queria escutar seus comentários, Vitor, mas a gente tem também o lado de regulação, né? Então, quando você olha para o Brasil, que tem adotado uma postura bastante, apesar de algumas controvérsias, amigável com relação a blockchain. Então, a gente teve o marco de cripto um tempo atrás, a gente tem um banco central apesar das críticas, olhando para isso. A gente tinha até algum momento atrás projetos como o LIFT, por exemplo, do Banco Central, que estavam estudando até o Edmilson da Love Crypto, não sei se vocês conhecem, estava trabalhando em um projeto parecido com esse junto com o Banco Central, de interoperabilidade da CBDC brasileira com redes despermissionadas, né? Então, acho que isso pode drivar muita inovação aqui no Brasil. E acho que o paralelo mais interessante a ser feito é o paralelo que aconteceu com os neobanks, né? Em 2013, quando teve o surgimento da lei dos iniciadores de pagamento, o mercado financeiro brasileiro era extremamente concentrado. Ainda é extremamente concentrado, mais ou menos. Essa legislação vai permitir o surgimento de novos modelos de negócio, como o Nubank, que surgiram como um cartão e inicialmente como uma forma das pessoas conseguirem fazer pagamentos, e agora virou esse monstro aí que tem mais de metade da população adulta brasileira como clientes. Então, assim, acredito que esse movimento regulatório de facilitação e de deixar as coisas claras, muito ao contrário do que a gente está vendo nos Estados Unidos, e em consonância um pouco com o que o pessoal da Europa está fazendo, deve aí trazer e incentivar empreendedores não só brasileiros, mas de outros lugares do mundo também para vir para o Brasil para empreender. Então acho que é um pouco da tese do porquê está investindo em Latam. E tem outro ponto muito forte também é que o Brasil especificamente tem tudo para ser uma das primeiras economias tokenizadas no mundo, né? Então trazer tokenização de moeda, de fiat, por exemplo, mas também de real world assets, também pode ser uma grande porta em algum momento para uma melhor colateralização em DeFi, por exemplo. Então, cenário extremamente bullish, assim. Todo mundo que eu tenho conversado, tanto investidores institucionais de fora do país, quanto investidores Latam, quanto investidores internos, estão bem bullish nesse sentido com a América Latina, especialmente com o Brasil, tá? Então, acho que é um pouco da visão. Boa. Eu vou bater em alguns pontos aqui pra gente. Até alguns eu vou tentar fazer um pouco advogado do contrário aqui e tal. Boa, é bom ter essa discussão Mas, mesmo. mas bora lá. Primeiro, que essa parte
de utilização de cripto e desbancarização, né? Essa relação entre as duas coisas. Uhum, Eu vejo que sim, tem uma parte da população que é bem desbancarizada, mas eu ao mesmo tempo eu vejo que é uma galera que também não tem muito acesso à internet também, né? A infraestrutura meio que atinge os dois lados. uhum, Eu vejo que muita gente acaba tendo não banco, mas aplicativos de remessa, né? Isso se dá muito na Venezuela, países da América Central, Cuba e tal. Eles têm muito aplicativo de remessa porque eles precisam receber dólar, né? Dos parentes que estão morando fora. Então, isso daí eu vejo, tipo, a galera não tem banco, mas tem Wise, sabe? uhum. Isso daí é um fenômeno interessante. E aí, às vezes, cripto, porque cripto acaba sendo mais barato do que as outras alternativas. Muitas vezes, se você tiver a infraestrutura necessária. Sim. Mas essa questão da desbancarização, será que as fintechs já não estão tomando conta desse vácuo, por exemplo? Justamente com esse movimento, por exemplo, no Brasil, né, 2013 para cá, quase todo mundo tem um Nubank, por exemplo, né? Ou se não tem um Nubank, tem uma fintech parecida, cópia do Nubank, que se aproveita do mesmo vácuo, né? Uhum. Será que, na Ah, verdade, a gente não tá... Cripto não tá chegando tarde nessa festa dos desbancarizados? cara, excelente ponto, eu acho. Até feliz que você fez essa pergunta. Entendo a perspectiva. Eu acho que, assim, especialmente com a pandemia, a gente teve um grande nível de digitalização, de pessoas e de bancarização, mas a gente ainda tem uma grande parcela da população que é subbancarizada. Acho que o problema, pelo menos no Brasil, tá? No resto da América Latina, você ainda tem um nível de desbancarização bastante alto. No Brasil, depois da pandemia, com o pagamento do auxílio emergencial, que fosse as pessoas terem conta, as pessoas hoje têm acesso ao banco, mas não têm acesso a serviços financeiros de qualidade. Não têm acesso, por exemplo, a um crédito, a um empréstimo de qualidade. Não têm acesso a opções de investimento que sejam baratas e que elas entendam. Assim. A gente sabe que, cara, vive na bolha das grandes capitais, isso pode não parecer tanta realidade, mas quando você vai para outros lugares, isso começa a deixar de ser verdade. Então, quando você olha, por exemplo, para o fato do Nubank ter digitalizado muita gente, verdade. Mas essa própria instituição não foi responsável, por exemplo, para dar mais acesso a produtos de crédito para essa galera. Então, talvez cripto tenha sim um espaço aqui para trabalhar nesse sentido, e não só nessa questão de crédito, mas também otimizar processos em outras áreas dos serviços financeiros. Acho que esse é um ponto. E o exemplo que você deu de FX, remittances, né? Câmbio, que muitas pessoas na América Latina usam, eu acho que é até outro grande exemplo, assim, de como as pessoas podem interagir com a tecnologia de cripto sem saber ou sem necessariamente entender alguma coisa de cripto. Entendo que, pelo menos uma das minhas apostas, é que em algum momento cripto vai ser uma camada de tecnologia para produtos financeiros. Ponto, assim, você ainda vai continuar tendo o mercado onde a gente vai interagir mais com DeFi, com cripto, sabendo que a gente está com cripto, então na Uniswap, por aí vai, mas para uma parte da população, isso vai ser simples, isso vai ser, cara, imperceptível. As pessoas vão interagir sem necessariamente estar sabendo. E um exemplo que eu dou é de algumas soluções que têm surgido, especialmente aqui na América Latina, para remittances via cripto, cara. Óbvio, cripto não é o único canal, mas é um dos canais que essas empresas usam para acelerar e para baratear o processo. Acho até comentou um pouco no Twitter um tempo atrás, uma empresa chamada Felix Pago, por exemplo. Eles são uma solução bem interessante que permitem pessoas fazerem FX remittance a partir de um chat no WhatsApp, sabe? O usuário entra num canal que ele já conhece, numa ferramenta que ele já conhece, interage ali. E muito desse processo hoje acaba acontecendo pelo WhatsApp já, então é um canal que eles estão acostumados a fazer esse tipo de processo. Entram ali, conseguem executar, falar quanto eles querem mandar, para quem quer mandar, pegam o código, se encaminham para um local específico onde eles podem fazer o pagamento via dinheiro.
que é outra forma que as pessoas também estão bastante acostumadas, mas a transferência de um país para o outro ocorre através de um ramp-off-ramp de cripto. Então, assim, concordo contigo, acho que as fintechs exerceram e exercem um papel e vão continuar exercendo um papel de digitalização e bancarização, mas eu vejo o cripto entrando até mesmo dentro dessas fintechs, no futuro próximo, como infraestrutura de tecnologia para execução de serviço. Então, acho que é um pouco da perspectiva. Boa. Isso daí eu tenho pensado, não só eu, né? Outras pessoas também têm pensado, eu estava conversando com o Fatik, com o Matheus Franco, esses dias sobre isso. Fintechs incorporando protocolos ou infraestruturas de DeFi ou coisa do gênero, principalmente criados aqui localmente, porque já tem um ramp-off-ramp próprio e tal, tem toda a Sim. facilidade que uma fintech precisaria para operar DeFi. Mas a minha questão essa questão de crescer a América Latina em cripto, incorporar fintech, regulação e tal, a gente está falando numa janela de quanto tempo, mais ou menos, na sua visão? Cara, isso é daquelas perguntas que são perguntas de um Matadoras, né? milhão de $1 milhão. Acho que você perguntar para Exato, 10 pessoas, para 10 investidores, vão ter 10 respostas diferentes e todas vão estar igualmente erradas. exato. Mas assim, feito o disclaimer, cara, eu acho que pelo menos a nossa grande aposta de forma institucional é que isso aconteça dentro da janela aí de 10 anos. Não necessariamente alcançar seu potencial máximo, mas começar essa rampagem aí de adoção, tá? Então a gente vê, cara, já, por exemplo, PayPal brincando com isso, fazendo sua própria stablecoin. A gente vê o Mercado Livre, inclusive na Argentina conversei com alguns desenvolvedores que estavam nessa parte do Melicoin ali trabalhando. Você vê Nubank também já brincando, experimentando com isso. Então, assim, as fintechs já estão começando a fazer. Eu acho que isso já é uma realidade hoje, mas que vai se tornar mainstream, cara, eu acho que tem um passo aí, porque tem algumas incertezas regulatórias. E no momento, por exemplo, a gente está resolvendo bastante coisa com relação à tokenização. E acho que talvez seja uma das grandes apostas assim para o Brasil, tá? É, CVM e alguns players aí, cara, mais conhecidos de mercado e outros menos, vulgo nomes aí como AgroToken, por exemplo, e Leak, já estão muito próximos do regulador, trabalhando e conseguindo licenças para operar no Brasil. Então, assim, eu acho que os passos basilares de regulação e infraestrutura estão sendo resolvidos por agora, mas acho que ainda vai esse tempo aí, tá? Acho que cara, botaria aí uma janela de 10 anos, assim como foi com a licença de pagamentos que eu falei lá atrás, né? A regulação de 2013. Em 2023, pouco antes, na verdade, Nubank virou o que virou e tá tendo essa consolidação agora, né? Então acho que eu apostaria uns 10 anos aí. Mas novamente, acho que isso aqui pode estar muito errado ou muito certo. 10 anos dá uma margem de segurança, pelo menos. É. O Gus subiu aqui, como que você tá, meu caro? Bom dia, meu querido. GM, bom dia! E aí, galera? Rodrigo, Cioff, Pá. tudo certinho? Tudo certo. Mais tarde tem que falar com você, hein, Gus? Ontem não deu pra te ligar, mas hoje eu vou. Não, tudo bem. Mais tarde você liga aí, no seu tempo. Perfeito. Eu cheguei bem atrasado aqui, mas muito, tipo, entrei 1 minuto atrás. E aí a minha pergunta aí, Rodrigo, se você já falou, você fala assim, vai se ferrar a próxima pergunta. Tipo, quais são as barreiras que você acha que a Web3 tem dificuldade para integrar com outros países? Qual que você vê aí como barreira? Cara, eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Projetos brasileiros fazer integração com outros países latino-americanos. De distribuição, né? De chegar no usuário final e tudo mais. Exato.
Exato. Cara, eu acho que uma das principais, das primeiras barreiras é a barreira linguística, né? E de mentalidade, assim. O Brasil é cara, é um continente. O Brasil é, por muitas perspectivas, quase metade da América Latina, se você olha em população, se você olha em economia. Então, a gente tem um mercado grande por si só. A gente já está acostumado a trabalhar e crescer e escalar soluções aqui no Brasil. Então, acho que falta um pouco de know-how de como fazer distribuição, de alcançar essas comunidades lá fora. E o usuário final, eu vejo muito isso, não só no Web3, tá? Eu vejo isso, cara, em serviços financeiros no geral. E a barreira linguística também. E a mesma coisa vale do contrário, tá? Quando a gente vê empreendedores da América Latina, converso com muitos que olham o Brasil, veem o Brasil com grande potencial, adorariam estar no Brasil, mas entendem ao mesmo tempo que pelas grandes diferenças culturais entre os países, acaba sendo complicado trazer soluções para cá. E procuram parceiros locais como fundos ou empresas, corporações que possam servir como parceiros para distribuição e para aclimação aqui. Então acho que é um pouco dos dois, assim, acho que e regulação também um pouco talvez, mas para o Web3 acaba não, especialmente projetos centralizados, né? Se você está falando de projetos centralizados, não, mas descentralizados a regulação não é um problema. Mas para os centralizados, que você precisa abrir um CNPJ de fato na localidade, fazer uma distribuição por canais convencionais, acaba sendo uma grande dificuldade. Acho que, pelo menos, não sei se eu entendi sua pergunta, mas essa é um pouco da minha visão, assim. Uhum. Você também estava lá na Argentina, certo? Sim, sim. Tá. Tipo, ano passado eu estava na Colômbia lá participando do ITER Bogotá. Melhor evento ever. Você também estava lá? Da Devcon, sim, tava. Nossa, isso aí foi o melhor que eu fui até hoje também. Sim, de E, longe. e foi ali que eu tomei um banho de água fria, porque eu acho. Beleza, eu concordo com você, tá? Tipo, a barreira linguística, ela existe. Mas eu acho que ela é muito menor do que. Eu pelo menos senti que ela é muito menor do que a gente imagina, assim, sabe? Porque quando a gente tá em grupos, assim, de pessoas conversando, né? Tipo, pessoas que falam a língua espanhola, até o próprio inglês, se você tá no mesmo grupo que pessoas que falam nativamente diferentes línguas, a comunicação, ela flui, sabe? Uhum. Eu tenho um case até do ano passado, não, foi desse ano, do Big Brother, que, tipo, a TV Globo, tipo, colocou uma participante mexicana e, tipo, falando, e o apresentador tava falando meio portunhol, assim, sabe? E todo mundo Uhum. entendeu. E aí eu falo, pô, será que essa barreira linguística ela não é tão diferente? E também as culturas também não são tão diferentes assim. Também é claro, até dentro do Brasil, né, a gente fala de norte a sul, tem as suas diferenças ali, mas tipo assim, eu também acho que a cultura também não é tão diferente quanto a gente imagina. Não sei se você Uhum. concorda com Cara, concordo discordando, assim. Concordo contigo, não é tão diferente assim, mas quando a gente fala em termos de fazer negócio, eu acho que acaba sendo um pouco diferente, sim, tá? Eu acho que eu percebo muita fricção conversando com os empreendedores, até no processo de captação, sabe? A forma de se comunicar, a forma de falar, de apresentação em si acaba sendo um pouco diferente. E sem contar que o mercados novos tem uma dinâmica competitiva diferente, né? É só você olhar, acho que eu vou fazer o exemplo reverso, tá? Se eu sou da Colômbia, acho que Colômbia é um bom exemplo. Rappi, que tentou vir para o Brasil, é o maior player na Colômbia, mas hoje não consegue competir com o iFood aqui. Seja pelos caras já estarem aqui primeiro, entenderam o mercado, começaram primeiro, tinham as conexões certas já e conseguiram leverage isso antes dos colombianos. Eu acho que todos esses elementos, para além de só de uma capacidade de conseguir se comunicar e se entender, são relevantes no processo de criação, escala de um negócio de uma nova geografia, sabe? É, é, Às vezes um contato, às vezes um acesso faz muita diferença também. Então, não sei, é um pouco do que eu penso. Concordo contigo que talvez a barreira não seja tão grande pela perspectiva de conseguir se entender e se comunicar nesse sentido,
mas quando se trata de fazer negócio, acho que acaba sendo um pouco diferente. Não sei se concorda ou se faz sentido, assim, mas eu acho que você tem um ponto Faz válido. total sentido. Por mais irônico que seja, eu vejo mais os players da América Latina entrando no Brasil, ou tentando fazer isso, pelo menos, do que o contrário. Sabia disso, Sim, Rodrigo? Mercado Livre é um bom exemplo, mas tem outros sim, também. sim. É meio que eu falei, né, cara? O Brasil, por si só, é um mercado gigante, assim. A gente vê muito empreendedores, sei lá, em outros países como Colômbia, como Argentina, como Chile. E, cara, puta, é legal, dá para construir um mercado ali dentro, dá para aprender muito, dá para testar, mas ao mesmo tempo, cara, você não constrói um unicórnio só, ou melhor, muito difícil você construir, vou me corrigir. É muito mais difícil você construir um unicórnio só no Chile, só na Colômbia, só na Argentina, do que só no Brasil. No Brasil isso é factível, sabe? Então, os empreendedores da América Latina, excluindo o Brasil, né, a América Latina falante de espanhol, acabam vendo o Brasil como um target e acabam vendo outros países também. Então, uma coisa que até um, um- um- repetido e repetido e repetido e repetido dentro do setor de venture capital é que os empreendedores latinos falantes espanhol já nascem internacionais, sabe? Eles já no D0 já estão pensando em como acessar outras geografias. Então acho que é um pouco disso. E por isso que esse fenômeno acontece. Isso daí é uma perspectiva bem engraçada. Eu já tinha ouvido falar outras vezes, mas você vê que até em cripto essa expansão acontece muito assim, né? Por exemplo, começa no Chile, aí vai para os países em volta, mas já começa meio que hispano-hablante, assim, meio que no geral. É, vai para a Europa, dá para dar um pezinho na Europa, na Espanha, dá para ter um pezinho nos Uhum, Estados Unidos sim. também, né? Querendo ou não, Tem muito porque latino lá. exato. Até em algumas seleções de configuração você pode escolher espanhol dos Estados Unidos. E aí depois Brasil, né? Com português e depois Sim, acho que outras línguas e regiões ali e tal. Mas acho que esses são os sim, passos que eles costumam dar. O Brasil começa a se tornar um meio que óbvio assim. sim, Já pro Brasil, eu vejo que a expansão brasileira é muito diferente, cara. É mais Brasil, e aí depois já vai para os Estados Unidos já. Tenta ir para os Estados Unidos ou ir para algum outro mercado, geralmente falando inglês, né? sim, É, cara. E tem e sim, nessa viagem para o Ethereum Argentina, é, eu confesso que eu fui mais na visão de, puta, beleza, vou aproveitar que eu tô na Argentina e vou conversar com os empreendedores locais, assim, não vou nem me focar tanto no evento em si, e foi o que eu acabei fazendo. Então, cara, conversando com o pessoal ali de Lemon, Moembic, por exemplo, o pessoal de Ripio e outros empreendedores locais ali, todo mundo vê uma grande oportunidade localmente, todo mundo olha para o Brasil, tanto que Lemon já tem algum nível de presença aqui, mas ao mesmo tempo eu escutei quase que unanimamente, assim, de todo mundo. A gente subestimou o bicho Brasil, sabe? E para entrar no Brasil e para escalar e ganhar relevância aqui é mais caro, é mais demorado e precisa de estratégias diferentes. É um mercado muito mais competitivo. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Muito mais play e com muito mais acesso a capital do que outros países da América Latina. Então, competir aqui é jogo de gente grande, assim. Enfim, mas só foi um comentário. Adendo ao que você falou. Cara, muito interessante essa visão que você trouxe, né? Tipo, é, também saber o que a galera pensa da gente, né? Entender melhor como que a visão do vizinho, né? Como que ele Sim, vê o nosso mercado. Eu achei muito legal, velho. Essa é uma sim. curiosidade que eu tenho muito, assim, saber o que eles olham da gente, pensam da gente, né? Lá na Colômbia, eu tava conversando com um mexicano e ele conhecia vários canais de podcast, YouTube brasileiro, porque ele tava tentando Uhum. aprender português, porque ele tinha enfim, ele tinha um negócio lá no México
E ele tava querendo trazer pro Brasil. Eu achei super interessante isso. Sim, cara, acho que bom, o Brasil tem seus prós e contras, mas pelo menos esse requisito de inovação, funding para venture capital, regulação, a gente está anos-luz na frente da América Latina. Chega mais perto é México, mas ainda assim, só em tamanho de funding mesmo de economia, mas quando se trata de inovação tecnológica, cara, é bizarro, assim, até comparado com o país de primeiro mundo, UK, com os Estados Unidos, os caras têm muita coisa para aprender com a gente, sabe? Então, acho que o Brasil tá deixando a gente sonhar um pouco, cara. É meio, fico meio com medo, assim, mas o Brasil tá deixando a gente sonhar um pouco. Uma questão que eu queria falar aqui, citar alguns exemplos, né, para não me deixar mentir sobre players de cripto expandindo para o Brasil. Um deles você falou aí, a Ripple, né? A Ripple Sim, comprou faz um tempo a Bitcoin Trade e pelo que sim. eu venho percebendo, eles querem expandir de vez para o Brasil. Então, Uhum, um player dali da América Latina, bem forte, olhando o sim. Brasil como uma potencial abertura aí grande. Sim. Acho interessante isso. Por outro lado, cara, um exemplo bom, mas eu queria dar um exemplo também do que aconteceu um pouco atrás. Não sei se vocês lembram da grande onda, acho que estou até desviando muito de Web3 aqui, mas só um exemplo que eu acho interessante, da AD, da onda dos Buy Now Pay Laters que surgiram aí. Cara, os gringos descobriram o crediário parcelado e acharam que era a grande solução, vieram para o Brasil e quebraram, meio que assim, tipo, outra diferença cultural, assim, o brasileiro já está acostumado com isso já é tipo dia a dia, assim, mas enfim, vamos voltar para o Web3. Essa daí eu nunca tinha ouvido falar, não. E os caras eram grandes, cara, receberam muito funding, muito dinheiro, os caras tinham muito dinheiro. Queimaram tudo e não conseguiram operar no Brasil. Enfim. Bizarro, bizarro. Uma outra coisa também que acho que é interessante falar sobre a barreira linguística, né? O Gus ele falou uma coisa interessante que a barreira linguística pode não ser tão grande. Eu acho que ela é grande, só que se você tiver esforços das duas partes, se torna baixa, sabe? Uhum. Vou dar um exemplo. A gente já fez um Spaces com a Iberoan, não sei se o Gus lembra desses Spaces aí. Vou esperar ele responder. Sim. É isso aí. Um Spaces que Só por foi. curiosidade, Pode falar. existe ainda? Só de curiosidade, ainda existe aquele Space lá ainda? Não, o Spaces não, mas o projeto Iberoan tá com o Alberto até hoje. Inclusive, a gente pode voltar a tentar fazer de novo. Mas a ideia do Spaces era juntar builders ali da América Latina e Península Ibérica, Portugal, Espanha e tal. Falando de português e espanhol, né? E era bilíngue. Então você podia falar no Uhum. idioma que você se sentia mais confortável, claro, devagar e tal, para não zoar o rolê. Mas a ideia era que todo mundo conseguisse se entender em diferentes idiomas. E aí tinha Uhum. algumas pessoas que sabiam falar os dois idiomas e meio que dava alguma traduzida, uma palavra ou outra que o pessoal não entendia. Mas, cara, foi bem legal. Acho que aconteceu umas 2 vezes esses spaces aí. Uhum. E tinham empreendedores da Bolívia, do Brasil, do Peru, da Argentina, enfim, da América Latina e Iberoamérica no total. Foi bem legal. Sim. E aí você vê que a barreira linguística, assim, ela é grande, mas quando você tem o esforço das partes, se torna bem tranquilo vencer, assim. Sim. Pode ir lá. E não, eu só acho que também a gente não pode esquecer que quando a gente está falando numa perspectiva de negócio mais abrangente, a gente tem um grande espectro da população que pode ou vai ser atingido. Cara, querendo ou não, a bolha onde a gente vive, o Web3, é uma bolha de pessoas com nível de educação maior, né? Então, talvez até facilite mais ainda dado isso. Você tenha mais acesso à informação, você já deve ter consumido, visto ou interagido com conteúdos nessas outras línguas. Então, acaba ficando até mais fácil para interagir também. Então, acho que tem esse detalhe aí também. Não, eu concordo, é verdade. Um outro ponto da. Pode falar, Gus. Vai lá. Pode ser.
Tá, eu vou perguntar. Rodrigo, você falou que você foi na Argentina, na Colômbia. Você vai também no Honduras? Não vou, cara. Acho que pra mim esse ano já deu de eventos Web3 já deu. Ah, tá. Eu ia perguntar Ah, qual a perspectiva para esse evento. Não ah, sei. não, esse ano eu acabei indo pra, cara, Rio, né? Óbvio, não ia poder deixar de ir. Argentina e Denver já. Então, acho que chega. Galera, quem não foi em evento cripto, vá, vai. Se você Sim, vá, vão. Estão perdendo Fala de tempo. novo, Gus. Vão. Isso. não, não pensa duas vezes. Se puder ir, vá. Eu concordo com o Gus. Cara, o Itlatã eu pensei em ir, mas eu não sei não. Não sei lá. Às vezes eu vou, mas Honduras é meio longe, meio fora de mão, né? Eu fui convidado para falar lá no que vai ter na Argentina agora, Crypto Summit, Web3 Summit, alguma coisa assim, mas eu vou estar de férias, não vou conseguir ir. Seria outro que talvez eu fosse, mas não vai rolar. Já tô com viagem agendada já. Manda pra mim esse evento aí. Eu não sabia que ia ter evento agora, não. Beleza, te mando sim, pode deixar. Valeu. Bom, uma outra coisa que eu ia falar é a parte econômica, né? Uhum, A América Latina, apesar de todos os problemas que tem, que econômicos principalmente, né, financeiros, principalmente de inflação, né? A gente tem na América Latina como um todo a gente tem um problema de inflação e dívida externa gigantesca, assim, um problema meio que endêmico, né? Não, a gente sabe que o Brasil não está agora com inflação, mas já sofreu inflação. A gente sabe que no futuro a chance é muito grande de ter inflação de novo. sim, Os outros países, idem, né? Acho que só os únicos países que salvam ali são Chile e Uruguai. E Uruguai é quase irrelevante na economia na América Latina como um todo. E o Chile está começando a balançar, né? Então, uhum, a economia da América Latina como um todo, embora frágil que seja, ela ainda é quase 2 vezes maior do que a indiana. Isso me surpreendeu sim, bastante. Um sim, terço da população da Índia e quase o dobro de PIB. sim. O que isso significa, Rodrigo? Me ajuda a ler esse dado aí. Ele é bom, ruim, médio, surpreendente? Cara, O que você acha? eu acho que é muito bom e tem potencial para ser muito mais ainda, na real, tá? É surpreendente também. Não é tão, é relativamente recente quando eu descobri isso também e me chocou, cara, igualmente, tá? Mas eu acho que isso é bom, cara. No fim do dia, a gente tem uma população que é economicamente ativa, a gente tem uma população que consome muito e uma população que transaciona muito. Então, isso é uma puta oportunidade, né? Dado o cenário atual de falta de infraestrutura bancária, por exemplo. Então, isso, é um paraíso para empreendedores, para quem está querendo resolver problemas, e gera muita oportunidade. Quando a gente conversa com investidores nos Estados Unidos, principalmente, eu não tenho muito contato com investidores europeus, eles enxergam essa oportunidade da América Latina. Eles enxergam que, cara, nesse sentido, tem muito espaço para explorar, muito espaço para crescer, seja investidores tradicionais ou investidores Web3, tá? Então, assim, acho que é positivo, cara. Acho que não tem uma outra leitura, não. Acho que a minha leitura principal é grande, tem potencial para ser maior, dado a infraestrutura e o acesso certo. Acho que a instabilidade política e econômica acaba historicamente afetando a forma como a América Latina se posiciona com relação ao mundo. A gente acaba ficando muito focado em problemas locais ou regionais e acaba não ganhando, de certa forma, uma projeção, essa relevância no cenário global, como poderia ser, assim, né? Mas eu acho que cripto, inclusive, cara, pode ser uma grande oportunidade para a gente sair à frente nessa corrida. Talvez seja uma corrida que a gente consiga ganhar, sabe? Pelo menos em termos de adoção, assim, e de tokenização e utilizar a cripto como uma camada de infraestrutura na economia, dado a abertura que as pessoas têm, dado o quão os reguladores acabam sendo friendly com relação à cripto aqui. Então, acho que é um pouco da minha leitura e acho que é um cenário extremamente positivo para a Web3. Tanto que não é por acaso que ano passado
você teve toda uma jornada da Ethereum Foundation aqui na América Latina, e você tem players como o Circle, por exemplo, olhando para a América Latina com, cara, com um olhar mais forte. Assim, semana passada eu estava no evento da Circle aqui em São Paulo e estava conversando com o head de community lá. E ele falou assim, cara, é até vergonhoso falar que a gente não tem tanta presença assim, mas está querendo aumentar a presença aqui, dado todas as possibilidades e como o cenário está se desenvolvendo aqui no Brasil. Mas acho que eles estão batendo cabeça ainda lá com regulação dos Estados Unidos e se manter estáveis, né? Mas enfim, acho que aí já é uma percepção minha. Rodrigão, eu tenho duas perguntas. A primeira Manda. pergunta é a seguinte: eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas por acaso você tem o contato desse head community aí da Circle? Vocês chegaram a trocar contato? Sim, tem. Seria demais se eu pedisse isso aí, fazer essa Boa, troca. assim, cara, eu estou tentando fazer uma agenda com ele. Então, cara, provavelmente essa semana, próxima semana a gente deve estar falando. Assim que acontecer, acho que fica mais fácil fazer a ponte. Então, faz um DM aí para mim depois, me lembrando daqui uma semana e pouquinho que com certeza, eu consigo comentar com ele aí. Top. É porque toda quarta-feira a gente tem um Super Space juntando as comunidades brasileiras aí, e a gente está querendo trazer convidados né, de protocolos, assim, chains. Eu acho que ele seria legal conversar com as comunidades aí na Pô, quarta-feira. fantástico. Fantástico, cara. Acho que combina com a agenda do cara, então acho que a chance dele aceitar é maior. Topzera. A segunda pergunta, valeu, obrigado, hein? Que A isso. segunda pergunta, a gente já vê alguns projetos, falando de continuando na Latina América, né? Grandes aí, né? No ecossistema Web3. Então, POAP é um projeto grande Uhum. na Argentina. Porra, me fugiu os outros agora, mas eu sei que tem mais. É, Uhum. é, Você tem Open Zeppelin, que os caras são gigantes, assim, não é o- projeto. O projeto é mais Audit, mais beleza, do Decentraland. exato, boa, obrigado. Uhum. Que você. Eu acho que tá faltando um pouquinho para a gente ter projetos grandes ainda, né? Você vê algum projeto brasileiro aí também nessa onda aí? Cara, um negócio que me animou, mas é difícil, cara. Eu acho que ainda vai demorar um tempo para que isso se concretize como algo grande. É a Pafin, velho. Eu acho um puta projeto maneiro. Não sei se você conhece os caras. Não, nunca ouvi falar, não. Passinho. Cara, eles são uma infra de blockchain para corporações. Então, assim, puta, você é uma corporação, você quer entrar na blockchain, você quer fazer desenvolvimento, mas, cara, você não tem know-how, não deve Web3, sênior, com experiência, o cara vai cobrar US$ 50.000, sabe? Tipo, então esses caras vêm com uma solução de infra. Então, é quase uma perspectiva de layer zero ali mesmo, onde você consegue construir a blockchain, construir sidechains ali com finalidades específicas, com segurança e nível de compliance grade enterprise, né, que as empresas exigem. São caras que vêm no mercado, estão acostumados a interagir com esse tipo de público e dar serviço para esse tipo de público. Então, assim, tipo, puta, uma puta solução de infraestrutura complexa, que eu acho que tem um potencial de ser nível global, assim, tranquilamente, cara. E brasileiros fazendo. E levantaram uma grana, tá? Acho que, puta, posso estar enganado agora, não vou lembrar o número exato. Tô longe do computador, levantei para pegar um café aqui, mas acho que foi na casa dos 15 ou 20 milhões de dólares que eles levantaram no fim do ano passado, começo desse ano, Caraca, alguma coisa assim. Ah, legal. Pô, ah. super interessante. Nunca ouvi falar deles, não. Pô, que top. Tem alguns projetos legais, cara. Acho que a gente tem potencial, sim. Eu acho que apesar de todas as controvérsias, não me matem por falar do Drex, mas eu acho que vai surgir umas coisas legais aí também. Apesar dos pesares. Pode falar um pouco do Drex, o Rodrigão, rapidinho aqui? Manda. Cara, porque isso bate na tese da América Latina, né? O Brasil é um dos maiores players, se não o maior player nesse momento, Sim, que pode tokenizar a sua economia inteira sim. com o Drex. O Drex vai ser nossa grande veia de adoção ali, talvez, de tokenização de RWA.
Pelo menos é o que eu tô apostando. Também. Qual que são os players, na sua opinião, que existem hoje que vão ser afetados positivamente pelo Drex, na sua visão? Cara, eu acho que a economia, acho que é uma resposta muito abrangente, mas eu vou citar alguns exemplos que vêm inicialmente na minha cabeça, tá? Eu acho que, cara, muita coisa relacionada a, por exemplo, recebíveis de cartão de crédito, talvez sejam os primeiros a sofrerem modificações com isso, tá? Você teve algum tempo atrás a legislação 3952, que criou a entidade das registradoras de recebíveis de cartão de crédito aqui no Brasil, e mais recentemente entrou em atividade outra relacionada às duplicatas de cartão de crédito. Em outras palavras, toda vez que você faz uma compra de cartão de crédito, fica registrado na adquirente, que tem a obrigação ali de em algum momento, junto à bandeira do cartão, se comunicarem ali e fazer o pagamento para quem tem esse a receber. É, o que mudou com essas novas leis é que isso tudo fica centralizado em uma entidade que é chamada de registradora, e essa entidade tem tudo de forma digital. E essa lei permite que você faça a transferência de titularidade desses recebíveis de cartão de crédito, de uma pessoa para outra. Então, o que era um recebível, o que era contas a receber, se torna agora uma forma de pagamento. Você pode transferir essa titularidade para outra pessoa como forma de garantia de uma transação ou como pagamento da transação em si. E a tokenização disso, cara, abre um espaço gigantesco, assim, porque a lei permite só uma transferência de titularidade, então você tendo um token como intermediário, você consegue transferir N vezes, e isso acaba jogando na economia, cara, uma nova possibilidade e novas formas de fazer negócio, assim. E isso vai viabilizar ou acelerar o negócio de um monte de fintech que está trabalhando em cima dessa evolução, não diria nem tecnológica, mas regulatória, né? Porque não tem nada novo de tech aí. Então acho que talvez seja um dos primeiros grandes impactados e talvez um dos mais fáceis de fazer. Porque se não precisa de uma grande evolução do físico, né? Para que isso aconteça, porque está tudo de forma digital. Então você consegue construir uma solução que consiga alocar, transferir tudo de forma digital, tudo on-chain, assim. Então acho que é talvez uma das primeiras apostas que eu tenha de como esse mercado vai evoluir, como vai ser impactado, assim, sabe, tá? Tudo bem que isso pode ser feito hoje fora do Drex, mas acho que com o Drex isso acelera mais ainda. Mas assim, acho que talvez seja a minha primeira grande aposta para o setor e como o Drex pode impactar. Mas para além disso, cara, a gente vai ter aí, puta, mercado, tudo mercado que envolve transferência de bens, você tem um bem físico envolvido numa transação, vai ser impactado de forma relevante. Especialmente tudo que hoje envolve um processo muito burocrático, cartório, registro daqui, registro de lá, de fato vai ser impactado, mas eu acho que nesse caso ele demora mais. Porque é mudar uma infraestrutura que já está rodando há muito tempo, demora. Mas enfim, então acho que a resposta é o que eu acho que já está pronto e o que vai ser impactado é um mercado gigantesco. Acho que crédito é 1 trilhão da economia brasileira. É isso aí. Então acho que, enfim, me alonguei mais do que eu queria, mas acho que essa é a minha primeira aposta, assim, como esse movimento de tokenização barra Drex pode influenciar negócios reais. Boa. Até uma coisa que eu tava pensando aqui, por exemplo, na minha visão, dois players que são parecidos, me fala até se você conhece mais, deve conhecer mais da Lemon, talvez. Mas Lemon e Piquenique, para mim, me parecem bem cognatos, assim, nas respectivas lugares, assim, sabe? Uhum. Claro, Piquenique não tem cartão nem nada e tal, mas eles têm a mesma ideia, vamos dizer assim, mesmo conceito. Sim. Só que a diferença é que a Lemon, ela é forte na Argentina, eu tenho amigos que não são de cripto e usam Lemon no dia a dia, tem cartão Lemon, tudo certinho. Você acha que. Só que agora a Piquenique ela vai estar no ecossistema que vai estar construindo o Drex. A Lemon já Uhum. não vai ter essa vantagem, vamos dizer assim. É, Sim. tu acha que
a gente vai ter, bom, acho que não é nem uma pergunta, mas é quase uma afirmação minha, uma expectativa, né? Eu acho que a gente vai ter uma vantagem muito grande desses players de ponte, vamos dizer assim, né, entre Web 2 Web 3 entre tradicional e cripto, entre TradFi e DeFi. Uhum. A gente vai ter um benefício muito grande com o Drex. Com relação a players da América Latina, né? Sim. Acho que eu concordo também. E, cara, acho que eu tava conversando com um amigo meu, ele é investidor, ele é da Colômbia, mas ele investe Latam, né? E, cara, estava aqui na discussão e pirando até nessa questão geopolítica aí de como o Drex e o Brasil como líder econômico barra tecnológico pode influenciar, até expandindo para escala global com os BRICS, cara. Não sei se vocês acompanharam as movimentações que está tendo no BRICS e a relevância, pelo menos soft, que o bloco de discussão em torno disso está ganhando, dado o momento atual ali de relações de China, Estados Unidos, Rússia, Ocidente, barros indianos ali no meio e a entrada de novos players no BRICS, assim. E a tentativa de tirar a força do dólar e começar a usar mais moedas locais como método de transferência. Acho que possivelmente, mas aqui ideia muito maluca, tá? Fontes, vozes da minha cabeça. Se o Brasil consegue alavancar sua posição, se tornar relevante, dado já o quão preparada a economia está com relação à digitalização e até uma economia rodando em cima da blockchain, para ser um player relevante, ou de repente o intermediário de infraestrutura para que isso aconteça seria um cenário bastante interessante para o país. Assim. Mas, novamente, isso aí é especulação da especulação da especulação da especulação. Isso é verdade, mas, embora seja especulação, é uma coisa que eu não tinha pensado antes. Faz sentido. O Eloy, o Rodrigão Eloy, ele fez a pergunta lá no chat, mas ele subiu aqui. Fica à vontade, Rodrigão. GM aí, bom dia aí, Vitão. Xará aí, Rodrigão, Gus e todos. Pois é, cara, eu até fiz a pergunta, né? E sei que o Drex já vem sendo construído há muito tempo, mas perguntei aí se ele, para vocês, tem alguma correlação aí com a China e tudo que a China já desenvolveu, não só nessa questão cripto, né, de alguma forma, mas também a visão aí de dominar mercados e por aí vai, se tudo foi acelerado, né, para justamente esse lugar que vocês estão discutindo aí. Porque, cara, se a gente olhar, né, para esse cenário do Brasil e principalmente quando eu olho para a questão econômica, macroeconômica, o olhar do mundo sempre teve para o Brasil e o potencial do Brasil. E aí, na hora que a gente vê essa questão tecnológica e para onde a gente está caminhando, os horizontes se ampliam e aí, quem sabe, né? O Brasil não pode tomar uma proporção que já que eu penso que já é dele há muito tempo, mas de alguma forma outros, né, controlavam aí para que isso não acontecesse. Mas são divagações minhas e eu queria ouvir de vocês. Cara, foi o que eu falei mais cedo. O Brasil tá deixando a gente sonhar, pô. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque a decepção pode ser maior depois. Eu tendo a ser cauteloso, mas o Brasil tá deixando a gente sonhar, cara. Tá deixando. E o legal é que, além de sonhar, né, o que eu brinco que tem os seres disruptivos aí. A gente está aí com o Vitão, o Rod, está aí com você, o Gus e tantos outros, né? Estão podendo ver janelas aí, janelas que na verdade nem são janelas, são portas e elas sendo abertas e a gente podendo mostrar o nosso potencial e atingir, né, o cume, ou seja, mostrar para que viemos, que temos condições de fazer muito mais e agora não tem mais, eu vejo que não tem mais limitação, né, fator que limite que as pessoas possam chegar onde elas queiram, desejam e sonham. Muito maneiro, muito aspiracional, né? Rodrigão, última pergunta que eu queria trazer para você é como ficar exposto ao crescimento na América Latina. Essa é uma pergunta bem difícil de responder, ainda mais quando você não é um venture, mas dá para ter a perspectiva do institucional e dá para ter perspectiva do varejo também.
Fica à vontade. Cara, assim, Investir em peso pergunta argentino difícil. não é uma opção. Não, não é uma opção. Não é uma opção. Pergunta difícil, cara. Pergunta difícil. Eu acho, não sei se talvez eu fique faltando uma resposta adequada, ó, da minha parte, tá? Com relação a isso. Não sei se eu vou conseguir responder isso de forma boa o suficiente, tá? Mas olhando pela perspectiva primeiro do institucional, que eu acho que essa eu posso responder melhor. Eu acho que investindo nessa intersecção aí que eu estou comentando, né, de blockchain como provedor de infraestrutura, eu acho que pode ser muito interessante. Dois, soluções que estejam olhando aqui com a interface de tokenização, interface com stablecoins locais. Eu acho que stablecoins no futuro próximo podem servir aqui como um grande intermediário entre uma economia tokenizada, um Drex da vida e DeFi. Eu já tô vendo surgirem players e soluções como essas que me animam bastante, tá? Eu acho que um problema que já está se tornando menor, mas que de fato ainda existe, é on-ramp e off-ramp, por exemplo, aqui na América Latina. Hoje, um exemplo que eu vou dar, e foi uma das empresas que a gente investiu, acho que até por esse exemplo, se é um player que está na Argentina, você tem sua forma de fazer um on e off-ramp lá. Mas se você vem para o Brasil, se você vai para a Colômbia, você vai ter que procurar outros parceiros e fazer o processo de novo, de KYC, AML e por aí vai. Eu acho que as empresas que a gente investiu, por exemplo, resolve esse problema. Você se pluga num lugar só e consegue fazer isso tudo com a única API em qualquer lugar da América Latina, por exemplo. Então, acho que são esses tipos de iniciativa que permitem a construção da base do que vai ser essa economia tokenizada é a grande oportunidade agora, tá? Eu acho que é meio que aquela analogia de vender pá, né? Então, acho que não é você que vai estar escavando para extrair os lucros, mas se você vende pá, você está surfando e exposto a esse crescimento. Então, é um pouco disso. Agora, como pessoa física, é uma coisa que eu me pergunto, cara. Acho que essa resposta vai ficar faltando de forma coerente, assim, tá? Acho que talvez ficar de olho aí nos projetos que estão interagindo com as empresas, com os incumbentes locais, que podem surfar essa onda de crescimento da América Latina aí. Mas acho que, além disso, os protocolos, né? Desculpa. Mas além disso, eu acho que, não sei se você tem uma resposta melhor do que a minha, mas acho que é isso. Fui me perguntando isso recentemente, inclusive. E olhar projetos locais, né, de repente. Se eles tiverem tokens, investir nesses projetos locais, mas acho que é isso. Boa, boa. Eu iria incentivar todo mundo que se interessou pela ideia de Latam, né, a tese Latam de crescimento, de participar em eventos aqui dentro da América Latina, tanto no Brasil quanto fora, né? Aproveitar que está perto, né? São países relativamente acessíveis de ir e tal. Acho que vale a pena muito conhecer um pouco o ecossistema, desenvolver essa rede de contatos fora do Brasil também, expandindo um pouco para a Latam, porque a gente tem uma tese muito forte, né? Como a gente discutiu hoje no Spaces, né, no café de hoje. A tese é muito forte. Como toda tese, a gente pode estar errado, mas muita coisa aponta para essa direção. Rodrigão, obrigado por ter participado do café de hoje, pela disponibilidade, por ter, enfim, estado aqui com a gente conversando. E quer deixar alguma referência aí para o pessoal te seguir? Tem alguma coisa que você escreve ou produz de conteúdo também que o pessoal pode ver? Fica à vontade. Pô, valeu, cara. Eu que agradeço pelo convite. Acho sempre bom estar falando, compartilhando um pouco dessa visão mais vistible, mais mundo real, assim, de blockchain, que eu acho que é acho que tem muita gente falando, mas ainda acho que comparado com a grande massa é pouco, então fico feliz de ter espaço aí para conversar, falar um pouco. E, cara, me sigam aqui no Twitter. Só seguir, eu sempre estou postando coisas relacionadas a essa tese, mundo
Latam, mundo cripto, lado VC, mundo cripto no geral, algumas teses interessantes. Estou preparando algumas coisas que devem estar por vir. E se vocês forem ver no meu perfil no fixados ali, tem o Mirror da Ipuranga, que é onde eu acabo produzindo mais textos e postando ali. Então, inclusive, esse artigo que o Vitor falou sobre a Latam tem uma argumentação ali interessante do porquê Latam e por que está investindo em Latam nesse sentido, mas também tem outras, como timing de mercado agora para cripto, questões de avanços em infraestrutura, UX, tem um bem interessante sobre regulação lá também de blockchain mundo. Bom, postado há uns 4 meses atrás, então já tem alguns elementos desatualizados, mas enfim, acho que vale a pena para ter uma perspectiva geral. Mas acho que mais é isso. Eu sempre estou aqui no Twitter. E agora, se quiser me seguir no LinkedIn lá, volta e meio eu posto lá, mas bem menos. Acho que meu foco tem sido Twitter e Mirror mesmo. R0DTR, mas como vocês têm meu perfil aí, fica mais fácil. Acho que é isso. Obrigado pelo convite. E boa semana, pessoal. Acho que é prazer ter conversado com vocês hoje. Perfeito, tamo junto. Bom, pessoal, a palavra de hoje do café é que-u-e. Vai completando aí a frase durante a semana. Gus, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Pô, Space top, hein? Cheguei tarde aí, mas foi muito top esse Space aqui. Gostei demais. Valeu, Rodrigão. Tamo junto, velho. Bom demais, valeu. Só DM aí depois, galera. Quem quiser trocar ideia, bater um papo aí também, tá disponível. Tamo junto, tamo junto. E foi o Gus, inclusive, que me colocou essa aí de sementinha da América Latina aí. Uhum. Mas beleza. Pessoal, tamo junto. Um abraço pra vocês. Um ótimo dia. Uma ótima semana. Abraço. Valeu. Valeu. Muito